mais um Grindcast. No episódio de hoje iremos focar nos personagens metódicos que gostam de máscaras, de se vestirem bem ou de palhaço. Não gostam de horóscopo, mas se interessam no zodíaco, com cargos altos ou donos do Bates Motel. São psicopatas, sejam da cultura pop ou da realidade bizarra. Aí pro programa de hoje teremos as participações do Robson. Cadê, Robson? Cadê tu, Robson? Tá aí? Tô aqui. Boa noite, galera. E o Kellen, você está aí? Se apresente aí pro grande público. Boa noite, galera do Grindcast. Não chame mais ninguém de psicopata. Diga que o amigo tem transtorno de personalidade antissocial. E nós vamos falar disso aí já. Edilson, dê boa noite aí pra nós, dê boa noite. Olá, aqui é o Edilson e antes da gente começar eu tenho que avisar, nada aqui é vegetariano. Temos aqui mais um convidado, Altachesse. E aí, Altachesse, como é que tá? Eu me chamo Altachesse e a gente vai falar hoje aqui no Grindcast, junto com os meus amigos, sobre psicopatas. E destrinchar esse tema aí, pedaço por pedaço, valeu? Então, o tema de hoje é psicopatas, né? Do cinema, seja da vida real, aí dos filmes os clássicos Michael Myers, Ghostface, Jason, Fred Krueger. Mas antes eu queria, para começar mesmo, saber uma coisa mais assim, já que a gente tem estudantes aí de psicologia, mestre em psicologia, que é a Kellen aí, perguntar mais sobre, clinicamente falando, que seria psicopatia, assim. Você poderia começar aí, Karen, pra gente, explicando um pouquinho? Então, do ponto de vista... Na clínica, a gente fala mais de transtornos, né? Então, a gente vai falar mais pensando, né, as classificações psiquiátricas e médicas. Hoje, a gente fala de transtorno de personalidade antissocial, né? Então, esse clássico psicopata é mais um termo forense e menos em uso hoje na clínica, né? Na clínica a gente pensa mais nesse sentido. Porque nem sempre, né? Geralmente a gente lembra do psicopata daquela figura criminosa, né? Daquela figura que comete crimes, daquela que comete crimes friamente, mas a gente sabe que existem níveis diferentes, graus diferentes de manifestação desse transtorno de personalidade. Então pode ser que você tem esse transtorno de personalidade, mas você não chega a ligar a cometer crimes, né? Você pode ser uma pessoa que tem esse transtorno e ter, por exemplo, mais competitivo, né? Ser mais da competição, né? Então, por isso, às vezes, no meio de empresários, é possível que exista aí pelo meio alguns que tenham esse tipo de transtorno, né? Porque são pessoas que passam por cima de todos, que são gananciosos, que manipulam, que enganam, né? Grandes cargos, então, tem até estudo, né? Algum crime... como a gente costuma ter no nosso imaginário em filmes, né? Que é aquela pessoa que mata pessoas friamente, né? Que passa por cima de tudo para atingir seus objetivos. Tem um tipo de ausência de empatia, né? Ausência assim de sentimentos, mais ou menos isso também. Então, dentre as características, né? Então, a primeira coisa que eu acho que é mais interessante, né? Porque o Robson vai entrar nesse aspecto aí das características, né? Mas é interessante falar que não existe uma... o termo, a gente escuta muito o termo psicopata, né? O termo sociopata e menos, né? A gente ouvir essa questão de transtornos de personalidade antissocial, né? Então, o termo psicopata foi um termo que se tornou bem popular, né? Então, a gente vê nos filmes, a gente vê nas séries, a gente vê na mídia. O termo sociopata a gente já vê um pouco menos, né? E transtorno de personalidade antissocial menos ainda, né? Então, os termos sociopata e psicopata às vezes são mais usados nas ciências forenses do que na gente da psicologia, né? Sociopata passou por um trauma assim e desenvolveu algo, né? Existem essas divisões, né? Nesse sentido de ter uma leitura mais... Porque assim, quando faz a escolha por psicopata, está geralmente associado a leituras desse transtorno, de modo a entendê-lo como características mais advindas de uma genética. E quando se trata quando se utiliza mais esse termo sociopata, está querendo demarcar uma posição mais social na construção desse transtorno, né? Então, às vezes, é uma opção entre
dos autores de fazer escolha por um termo ou por outro, afirmar uma certa concepção, né, e desenvolvimento desse transtorno, né? Tem aquele E filme aí O também tem essa Psicopata. questão de ser mais social e um ser mais inato, mais genético, né? Naquele filme O Psicopata Americano lá, que ele é até um. Não sei, ele é até um cargo alto, né? Aí lá. Executivo. Aí aquele. Ele é executivo, aí ele meio que se camufla lá, tem pessoal. E até uma ilusão, né, da mente dele, aquele filme lá. E eu acho que é interessante o filme porque a gente começa a ver diferente, né? Porque a gente geralmente espera que aquela pessoa que já tem alguma que é ruim, que tem. Porque assim, muitos dos filmes de terror se apropriou disso, né? Nem todos, mas boa parte daquela imagem de uma pessoa com problemas sociais, que foi rejeitado. E que é uma figura muito caricata, né? Ele não colocou, começa a botar que eles podem estar no meio de nós, né? No meio de todos nós. São pode ser pessoas que a gente menos espera e pode ter comportamentos que no final do dia tem comportamentos que a gente nem imagina, que podem ser criminosos, né? Eu tenho medo de uns 5 aí que eu conheço, aí, umas 5 pessoas. Mas tem os mais clássicos assim, né? Que é o Leatherface, o Michael Myers, que é mais caricato que é cinematográfico, né? Qual é o que vocês mais piram, assim, o que vocês mais gostam aí, Alter Chess? Quer dizer, não um filme aí, saga. O que eu mais gosto, cara, o slasher, assim, o que eu mais piro mesmo, eu gosto muito do Chuck, né, velho? Chuck, Boneco porque ele assassino. boneco assassino, porque o Chuck, assim, eu já tinha assistido o Leatherface, né, os clássicos lá, o Krueger, o Jason, essas coisas, mas o Chuck, ele me pegou porque quando eu assisti o Chuck, eu tinha a idade do Andy, né, velho? Eu tinha a idade do moleque, entendeu? Sim. Aí eu ia dormir com aquela porra daquele boneco na cabeça, porra. Ele caçava o moleque e fez um voodoo lá, né? O maluco fez o voodoo, passou pro boneco e, porra, aquilo ali, toda vez que eu assistia aquele filme ali, já vinha na cabeça a infância e tudo. O Chuck... É nostalgia, né? com certeza o Chuck é... Porque, tipo assim, se tu for imaginar, qual é a chance de tu ser perseguido por um cara com a motosserra, com a cara retalhada, uma máscara de pele? Ou então, qual é a chance de ser perseguido por um Jason, tá ligado? Um cara daquele tamanho ali, mortal. Mortal mesmo. Aí tu pega, aí tu vê, olha pro lado e vê a porra de um boneco assassino. Eu acho que é bem mais crível. Assim, aí tu fica desconfiando, porra, você é louco. A Annabelle também, mas só que ela é mais sobrenatural, né? Mais outra vibe. Sim, Tem E um detalhe aí Edil, fala aí. que o Dr. Chess mencionou, que também, antes dele virar um boneco, ele era um assassino, né? E aí que tá a conexão com a psicopatia, né? Ele lança de matar as pessoas, e o bizarro é que eu me lembro, ele tava fugindo da polícia, né? E fez um ritual voodoo. Isso, Que tal? Charles Lee. O Chuck, apesar de ser um boneco voodoo de um ritual voodoo, ele é um psicopata na sua primícia, né? Na sua essência. E o mais engraçado é que o Chuck, a ideia do cara quando foi fazer o Chuck, é que o Don Mancini, né, o nome do produtor, do cara que fez o Chuck, junto com o Tom Holland. A ideia do cara é porque ele viu que estava rolando uma propaganda massiva em cima dos programas infantis para vender brinquedo, né? Então ele queria fazer uma crítica social de uma propaganda que estava ali, né, macetando, tipo o Bom Dia e Companhia, no intervalo é só venda de brinquedo, aí depois os meninos vão lá aperrear os pais para comprar aquela porcaria daquele brinquedo. E na década de 80, aquilo ali nos Estados Unidos estava muito forte. Aí ele viu o comercial dos brinquedos e ele disse, pô, isso aí tá pesado demais, cara, eu vou fazer alguma coisa com isso. Aí ele foi desenvolvendo o roteiro, ele pegou e foi fazendo uma mistureba, né? Cara, será que isso aqui dá certo? Foi misturando e descambou pro Chuck. Acabou que descambou pra um slash, né? Meio que paranormal, uma viagem muito doida, e tanto que no segundo filme ele até aborda muito isso quando tem a cena lá que eles vão na fábrica, né, dos Chuck lá, que tem Chuck pra todo lado. Aquilo dali, ele tipo assim, ele mostra que as crianças estavam sob uma influência do mal, tá ligado? Era uma influência do mal. E nos anos 80,
vendia uma porcaria de um boneco do Fofão, acho que era do Fofão. E A lenda, cara. A lenda brasileira. isso, a cara dizia que tinha a porra de uma espada dentro daquele boneco, porra. E ninguém punhal. queria. Isso, um punhal, e a negada tinha medo da porra daquilo ali, velho. E a minha irmã teve um boneco daquele, a minha irmã teve um boneco. Até uma lenda urbana da década de 80, pô. Caralho. E aquele boneco, pra mim, o Fofão é muito mais assustador que o Chuck, velho. Você é louco. You should never tell a psychopath they are sick. Would you join me at the table? Eu simplesmente não existo. E tu, Edilson, qual é o que tu mais gosta aí dos psicopatas? Tem um filme aí que tu quer lembrar? Cara, eu sou meio dividido em 3 personagens, de 3 obras diferentes. Mas, tipo pode assim, dizer. eu vou falar eles, né? O primeiro aqui é o Dr. Hannibal Lecter, que é o clássico, né? Tanto do seu Silêncio dos Inocentes, o Dragão Vermelho, o Hannibal, Origem e tal. Mas o meu favorito, apesar do Hannibal, do Anthony Hopkins ter sido incrível, o meu favorito é o Mads Mikkelsen, que é o da série, Da né? série. Que conseguiu. Ele teve mais tempo, né, pra trabalhar o personagem, mas. E o ator também, né, velho? Tu é doido, é O muito ator- massa. Ele é muito bom, aquele cara. Aham, tem as expressões assim. E ele conseguiu trabalhar bem nesse personagem, porque aprofundou as características do Hannibal. E cada detalhe assim que a cada episódio tu fica mais fascinado por ele, sabe? E é outro lance que eu vejo assim quando a gente tá vendo os personagens fictícios, né? De psicopatas na cultura pop, é que eles atraem bastante a gente, mesmo que Verdade. seja uma coisa errada. Coringa, E pô, os tudo outros- bem, o filme dele aí. Exatamente. Menos o do Jared Leto, só os outros. Menos, verdade. Diário de Letras Aí- é droga. Aí os outros 2 personagens, eu vou listar aqui um que a Kelly. Eu acho que a Kelly vai me bater, não sei. Gostei, não. Mas. É o personagem que eu não podia deixar de fora, que é a Villanelle, da série recente aí da Killing Eve. Tipo, Matando Eve, alguma coisa assim. E já é uma personagem, uma psicopata. Eu vou comparar levemente com o Patrick Bateman, do Psicopata Americano, mais na questão de se vestir bem. Ah, tô Porque ligado. a Vila. Christian Bale, né? Só que a Villanelle, ela tem esse detalhe da aparência assim, muito bem feita, saca? Pra ele passar ali no meio ambiente ali, pra ele ficar bem no meio ambiente, se tomar com todo mundo, ele tem que se vestir bem, né? Infiltrar, Chama- né? não. Meio. Sim. Tem os caras que E- ganham até eleição aí, daí também, ganha eleição pra presidente, tá do mesmo jeito. Ah, É disso É, e- que você falou sobre eles saberem como seduzir as pessoas, né? Isso, Então, eles- exato. Isso é importante, eles sabem que é importante. É por isso que eles ainda que eles não consigam compreender os sentimentos das outras pessoas no nível deles conseguirem se colocar no lugar de outras pessoas, né? A questão da empatia, mas eles conseguem reconhecer aquilo que as pessoas gostam, aquilo que as pessoas desejam, e por isso eles são tão sedutores. A questão da empatia, né? A gente fica tão interessado, a gente fica tão deslumbrado, né? Aham. Eles sendo representados no cinema. Geralmente no cinema eles colocam, né, aquela imagem mais que a gente guardou no nosso coração, né? Que a gente gosta. Chega um ponto, né, Kelly, que a gente fica torcendo, né, pra esse personagem. Mesmo, ó, o cara é do mal, a gente. Passa pano mesmo. You should never tell a psychopath they are sick. Would you join me at the table? Eu simplesmente não existo. Kellen, fala aí, Kellen, se tu gosta do. Tu não gosta do psicopata aí do Edilson da série Killing Eve, é? Como é? Não, o problema é que eu gosto mais. E é Ah, disso é? que falar. Ah, e ele falou primeiro do que tu, só pra. Então, por que eu gosto? Então, eu nem tenho que pensar muito sobre meu personagem preferido, porque eu geralmente prefiro personagens que são mulheres, né? Então, personagens femininas. E a Villanelle, ela ocupa muito bem esse espaço. Inclusive, por isso que o Edilson falou, ela consegue se integrar muito bem, utilizando da moda. Isso é muito interessante na série. Em si, ela ela usa muito recursos de humor. Então, ela é uma psicopata que a gente gosta de assistir, não só pelas marcas, não só correspondendo
interesse de matança, até porque ela escolhe mortes muito interessantes quando ela vai cometer algo. Aí ela também começa quebra muito, na verdade, quebra muitas expectativas em relação ao humor. Então ela quebra muito esse estereótipo, porque geralmente quando a gente assiste um filme, uma série, psicopata, a gente espera aquele clima maior, aquele clima policial, né, investigativo. E uma coisa séria, densa, que vai criando uma tensão que tá assistindo e ansiedade. E a Villanelle, ela trabalha essa questão do tédio, né? Trabalha muito bem, ela compreende, mas ela não sente aquilo que os outros sentem, né? Então, a empatia, né? Então, eles trabalham muito bem esse fato dela não saber, não ser empática, né? Então, torna a série muito engraçada. As participações dela, às vezes, ela vai matar alguém e você tá sorrindo, porque é muito engraçado como ela lida com as pessoas, porque mostram, em alguns momentos, ela chega quase a ser infantil, de tão desconhecido que ela tem aquilo. Então, é isso que torna ela tão interessante, porque rompe com esse estereótipo do psicopata sério, assustador. É massa. E esse lance do visual dela, né? Só acrescentando, é só um detalhe, né? Porque ela é muito mais do que isso, né? Ela tem todas as habilidades dela de linguística, de luta, de se disfarçar. É um personagem completo mesmo, assim. E Kellen, só pra... Quem não assistiu tem que assistir. Só não pode gostar muito dela, porque aí dá problema. É guerra. You should never tell a psychopath they are sick. Would you join me at the table? Eu simplesmente não existo. Assim, então, falando a respeito das características lá, né, que a gente estava falando, a respeito do transtorno de personalidade antissocial, que são as condutas, né, que englobam esses comportamentos que podem ser encontrados durante o diagnóstico, né? E uma delas, como eu tinha começado a falar, era a questão da agressão, né, a animais e pessoas, espoliação ou roubo, são a destruição de propriedades e outras violações de regras, sempre estão presentes, né, nessas pessoas, principalmente no começo ali da adolescência e tal. No começo e no fim da adolescência também, né? E, assim, a respeito de outras questões durante o diagnóstico, a gente fala sempre em categorias. Tem que existir a categoria A, B, C e D para você poder dizer que aquela pessoa tem esse transtorno. E, basicamente, no critério A, a gente encontra algumas questões como... A gente pode chamar de itens, né? Porque no caso dos 15 anos que a pessoa tem que apresentar esses itens, pelo menos 7 itens ela tem que apresentar antes dos 15 anos para poder ser considerada uma pessoa que apresenta esse transtorno, né? Seria mais a incapacidade de se conformar com as normas, né, as normas sociais. Outra que seria a questão da falsidade, dar nomes falsos, demonstrar facilidade em contar mentiras, né? Ou contrariar. Isso, ludibriar, geralmente para obter lucro, né? Prazer também. A impulsividade também é uma coisa muito presente. O Robson acabou de descrever o Tyler Durden, né? Clube da Luta. Tyler Durden. E a gente também tem outros, como a questão da irritabilidade, a agressividade, né? E lutas físicas desde adolescente, né? Desrespeito à questão da segurança de si e do outro também. Não se preocupa com essa questão eu vou andar devagar na minha moto, entendeu? E outra questão que é muito presente é a questão da responsabilidade também. Que é demonstrar assim, a incapacidade de não conseguir se manter num emprego, conseguir honrar ações, né? Isso está muito presente. E aí o mais conhecido, né, dos últimos anos, da ausência de remorso, né? Que é o principal na minha visão, assim, que fica mais No remorse. Fica mais presente nos filmes, né, nas séries, livros. Você vê bastante isso não sei se alguém já assistiu a série Dexter, né? Ora, não. O Dexter tem isso bem presente, né? Ele acha que está fazendo um bom serviço à sociedade, matando as pessoas que ele mata, né?
E aí a gente entraria numa discussão mais complicada, né? Mas, enfim. Igual o John Doe, né? Do Seven. É. Também ele se acha um justiceiro, assim, mais de Cristo, assim, umas paradas assim. Aí ele começa a matar de acordo com os 7 pecados capitais, né? Isso. E ali tem o, por exemplo, do serial killer lá, o Fada do Dente, né? Do Fada do Dragão Dente. Vermelho. Exatamente. Ele não sentia remorso nenhum. Até a moça que quase vira namorada dele no filme, né? Durante uma conversa com ele fala pra ela, né? Que não tem piedade, né? Ela fala questão de piedade e tal. Porque ela é cega, né? No filme. E ela fala que não gosta dessa questão de piedade que as pessoas tentam demonstrar pra ela, né? Ele matava na dentada negada mordendo, né? É um... Mordidas, né? Com mordida, velho. Não, O bicho que era raiva mesmo. ele matava. O foco era em famílias, né? Reunidas. Ele Isso. matava lá de algumas formas, mas a mordida era o símbolo, a marca registrada dele. Então sabe? ele deixava por último, né? Isso. Nossa, você que irá chegar mordendo as negadas. E no caso, ele foi até baseado em um serial killer da vida real, né? Foi o BTK. Já né? e o apelido dele era Fada do Dente. Então, Foi o que a A mídia deu. A mídia deu aquele. Mas ele queria ser chamado conhecido como o Dragão Vermelho, né? até na série mostra isso, da série do Hannibal, né? Que ele fica no anonimato, né? E a imprensa dá esse nome dele de Fada do Dente por causa da mordida como a característica principal, né? E a gente vai vendo ele odeia esse título porque é como se menosprezasse ele. Exatamente. O cara mata. O cara quer ser dragão, chama ele de fada. Pô. A negada lascaram ele, olha aí, coitado. Dragão. Não, vai ser a fada do dente. É mesmo, ó. E Daí, ó, bem aí, pegando uma chance aí pra eu falar aqui, a Fada do Dente, né, foi um jeito que a mídia meio que manipulou aí a notícia, né, e aquele brasileiro agora, que psicopata aí, que fizeram a novela gigante em cima dele, que agora que apareceu na mídia, como era o nome dele? O Lázaro aí, o cara foi um show da mídia fazendo muita reportagem por cima, todo mundo queria saber dele. Só pra esconder coisas assim, outras coisas, né? Eles queriam esconder outras coisas, aí fizeram um show em cima desse cara aí, que eu nem sei se era pra isso tudo. A Record passava o dia todo passando sobre eles, né? Porque a Record não gosta. Pois é. Sensacionalismo demais, isso aí é a mídia, né? Que Porque manipula. a vida sabe que todos nós gostamos de um psicopata. Justamente. Então, quando a gente tem a oportunidade de dizer que alguém é psicopata, sabe que todo mundo vai ligar a televisão pra acompanhar. É isso mesmo. Isso é muito presente nos Estados Unidos, né? Principalmente. E assim, inclusive, é só um detalhezinho que esse que falou de que a mídia adora, né? A gente vê aí no filme o Assassinos por Natureza, com o Woody Harrison e a Juliette Lewis. Filmaço, hein? Filmaço. Que eles são um casal tipo de psicopata mesmo, spree killer, e eles saem matando assim pela estrada. E chega um momento que eles são pegos, né? E aí eles vão pro tribunal ser julgado e eles são recebidos assim na entrada como se eles fossem astros de rock, astros, estrelas de cinema. E aí a multidão tem uns cartazes dizendo assim, é o Mickey e a Mallory, né? Os dois. Aí o cartaz dizia, Mickey, me mata. Desse jeito. O Charles Manson também teve isso no julgamento dele. Porque esse filme já é uma crítica, né? A gente estava até falando sobre isso hoje, eu e o Dário lá no grupo, né? Teve um japonês que ele matou e canibalizou, assim, mais ou menos como o Hannibal, né? Nos filmes. E ele virou uma celebridade no Japão, né? Deu entrevista, deu tudo. Então isso é muito presente. Não é só aqui nos Estados Unidos, é no todo, né? É o Issei Sagawa, o canibal japonês. Exatamente.
eu queria citar aqui, eu queria perguntar para vocês se vocês já leram um livro chamado Psicopatas do Cotidiano. Não, você nunca foi ainda não. Isso não. Tá baratinho, tá na Amazon aí, tá 30 e poucos reais. E esse livro Amazon ele fala... patrocina a gente. Tu comprou? Patrocina a gente. Ainda não, mas eu li ele Comprou em na PDF. Amazon? Amazon eu não comprei não. Pronto, acabou o investimento da Amazon no nosso podcast. Era só pra eu dizer isso. Pirata, também pirata. Torrent patrocina a gente. Esse livro ele fala justamente disso que você estava falando, do cara saber se camuflar, né? Psicopata do cotidiano e assim, como esses caras eles estão espalhados na sociedade, velho. Assim, desde professor, porteiro, carteiro e outro livro que eu queria. Empresários. Esses são psicopatas. Não, falando na moral, eles citam um cara que ele tinha um comportamento extremamente psicopata, jogando tudo que vocês já disseram aí, o Steve Jobs, pô. O Steve Jobs. Uma lenda aí. O que eles falam assim do Steve Jobs? Como? Porque o Steve Jobs, a negada dizia que ele era meio bipolar, tá ligado? Ele ia do céu ao inferno em 2 minutos. E tipo, tinha um termo na Apple, nos escritórios da Apple, que tipo, ele olhava, o cara ia lá, mostrava um design pra ele no computador dele, e uma hora ele dizia que tava bom, e na outra ele esculachava o cara no meio de todo mundo, tá ligado? Aí, isso aí virou até uma gíria lá nos escritórios da Apple, que eu ativado, né? Quando o cara tomava um esporro desse. E eles falam desse comportamento na vida real, engatou, e ele esculachou a mulher, cara. Esculachou, ele, não quero saber de família, eu tô focado na minha carreira, nisso e aquilo, e o cara era um Zé Ruela, tanto que ele foi expulso da própria empresa. Voltou anos depois pra se redimir, mas era um gênio, mas as negadas disseram aqui no livro, né? As negadas citam ele como do... You should never tell a psychopath they are sick. Would you join me at the table? Eu simplesmente não existo. A respeito do produtor do Elvis, né? A gente tinha que ter conversado sobre isso, claro. Que ele era um cara muito bem sucedido, assim, né? E ele foi diagnosticado no exército americano como, né, um cara, na época, né? Utilizava esse termo, mas como psicopata, né? Sim, é o que ele fazia, assim. E aí o que tem, assim, de questões que falam dele é que ele gostava de ostentar e menosprezava as pessoas que trabalhavam com ele, que nem que o Alta Chess falou aí a respeito do Steve Jobs, né? Ele pegava um avião em outro estado nos Estados Unidos e ia para Las Vegas torrar dinheiro, sim, simplesmente porque ele gostava do prazer, de se sentir, né, acima de todos, mais ou menos nesse. E acabou torrando $100 milhões que ele tinha conseguido ganhar junto com Elvis nessa vida, né, dele. E Alta Chess, o que tu ia falar do Breaking Bad aí? Era um livro, né? Ah, sim, um livro também que eu li, que é a Filosofia de Breaking Bad. É muito bom esse livro, que ele mistura os conceitos da filosofia antiga, né? Eles pegam Ali de Mileto, esses caras da antiga, e pegam e botam no contexto da Breaking Bad. Aí eu queria fazer uma pergunta para vocês. Se vocês acham que o Walter White era um psicopata? Rapaz, ele pegou câncer. Ele pegou câncer, aí ele meio que foi desnorteado lá e tentou sustentar a família dele vendendo as drogas dele, né? Mas eu não sei se é psicopatia em si, porque teve um trauma ali que ele era um professor, um químico, aí depois desencadeou depois do trauma aí. Eu não sei se o termo... Na minha visão... O problema dele é porque não existia SUS, não existe SUS nos Estados Unidos. É mesmo, olha, tá aí. É verdade. Aí pronto. Verdade. Não, acaba. Eu acho que ele não se enquadraria porque ele sempre foi um cara antes da questão do câncer ali também. Um cara muito presente na família, esses comportamentos, né? Mas tipo, ó, se a gente for ver
se a gente pegar a questão do câncer, ela desencadeou, né? Teve um trauma. Uhum. Aí ali, ele resolve fazer tudo que ele tinha vontade de fazer, certo? Uhum. Tô entendendo o que quer dizer. Aí ele vai e coloca a família dele em risco, né, no começo. Aí depois ele passa a adotar uma postura de líder de cartel. Aí ele vai, tenta e mata o Gus e vai subindo na hierarquia do crime. Se a gente for ver, se a gente for parar para pensar, um cara normal, ele não ia conseguir se não tivesse um pouco de psicopatia, né? No meu ponto de vista, sim, eu acho que se encaixa mais com sociopatia, se a gente for usar os termos aí, né? Porque é uma questão mais do ambiente, né? Do social ali. E porque também tem a questão de que ele se preocupava com a família dele ainda, né? Com a família dele, com algumas pessoas ainda que ele gostava. Como vocês falaram aí, o psicopata, eu li, eu acho que não sei se foi nesse livro, eu vi em algum lugar que o psicopata ele também finge certos sentimentos, né? Certas ações, que é para ele se enturmar. Tá? E como tu falou do Dexter, o pai do Dexter, ele falava isso, tipo, tem um episódio que o Dexter ele vai num baile, aí o pai dele pergunta, você se divertiu? Aí ele, não, mas eu fingi que me diverti, entendeu? Pra ele, aquilo é só um evento social, como o psicopata vê, tá ligado? É só um evento social. Para um cara normal, é a chance dele pegar, ir lá e namorar, né? Curtir, farrear e tudo. Pra ele, não. Pra ele, era tipo uma forma de mostrar que ele é um cara sociável no colégio. Só isso. Sim. E o pai dele que disse, vai lá, faz uma besteirinha, não precisa se enturmar, só vai e finge, tá ligado? O pai dele, como diria lá, tem um código, né? O pai dele ensinou o código que ele tinha que cumprir aquele código que era pra estar dentro da polícia e não ser pego. Passar despercebido, né? Isso. Usar a massa. Só que o Dexter, assim, no final, nas últimas temporadas eu tava assistindo, no final ele meio que fica meio bundão, tá ligado? Ele fica meio humano, se fosse para falar assim, ele fica meio humano. Ele passa a ter uns sentimentos que eu digo assim, esse cara, ele não pode retalhar uma pessoa e fazer isso, tá ligado? Não tem como isso, mas assim, dá pra compreender por causa tem que seguir roteiro, essas coisas todas. Humanizar o psicopata, como vocês falaram aí. Mas, assim, se for o Walter White, eu acho que na hora que ele começou, que ele viu, que ele entrou pro mundo do crime ali com o Jesse, eu acho que a partir dali ele não, agora eu vou pensar só em mim. E por mais que ele ainda pensasse na Skyler, no Walter Jr., ele estava mais pensando nele, porque o câncer meio que destravou um selinho dele ali e ativou o modo psicopata nele. E o ápice disso é quando ele mata o Gus, né? Quando ele mata o Gus, acho que ali ele se acha o fodão, ele tá acima de todo mundo e pronto. Acabei de tomar um spoiler aqui, velho. Ainda não assistiu não, pô. A série é de 2003, não, viu? Foi mal, a culpa não é minha. E Alta Tudo Chance, bem. só complementando uma coisa que tu falou aí, a respeito do Dexter, né? Eu já li um artigo de psicologia que fala um pouco sobre como poderia fazer com que a psicologia, né, poderia fazer com que um psicopata não é que se camuflasse, mas pudesse ser inserido na sociedade de uma forma saudável, né? Que é bem parecido com essa questão aí do Dexter aí, do código. Seria tipo. E é bem parecido. E é bem parecido também com a questão do que hoje, dentro da psicologia, é feito a respeito do autismo também. Que é a questão de treinamento, de habilidades sociais, entendeu? E é basicamente tentar ensinar a pessoa realmente a entender o que a outra está sentindo e tal, mas isso
é como eu sempre falo para todo mundo, a psicologia, pelo menos nessa área, principalmente nessa área, ainda precisa, né, ter muito estudo, engatinhando. Precisa ter feito ainda muito estudo, tá engateando ainda, tá começando ainda, porque é uma coisa recente. E também, uma ciência. meninos, é interessante também lembrar, né, que o psicopata, por que ele iria pra terapia? É isso aí. Pois é. Por que Ele não que o sente, né? Ele não se Por sente. que o psicopata ele vai pra terapia? Quem vai pra terapia sou eu que tô sofrendo. Ele vai sofrer por quê? Justamente. Pra Justamente. ele não é um problema. Pra ele não é um problema transgredir uma norma. Porque assim, todos nós temos a capacidade de transgredir as normas. Todos nós. E todos os dias nós transgredimos algumas regras. E algumas normas e algumas leis, quem sabe, talvez. Mas a gente tem, né, a capacidade de compreender que existem leis e que você vai se sentir culpada. A gente sente culpa, a gente sente remorso. Outra coisa, o psicopata ele não tem, ele não costuma aprofundar as relações amorosas, sentimentais dele. Então, assim, às vezes ele tem uma esposa, ele tem uma namorada, mas ali ela está ali geralmente para satisfazer alguma necessidade dele, para mostrar para alguém, né? Como um troféu ou como uma pessoa. No final, ele usou a menina como fachada. As mulheres dele eram meio que uma fachada, a família dele. Exatamente, é como uma fachada, é para mostrar para alguém, às vezes é um troféu, ou é uma namorada ou um namorado submisso que tá ali para atender às necessidades daquela pessoa, né? De, por exemplo, ocultar crimes ou ajudá-lo a chegar naquele objetivo que ele tem buscado, né? Então, isso é muito comum no psicopata. Então, ele costuma não ir à terapia. Porque para ele não é um problema usar ninguém. Para ele não é um problema transgredir uma norma. Geralmente nós, seres que somos neuróticos, né? Eu tô dizendo que todos nós somos, mas eu não sei se vocês não é, né? Nós, neuróticos, costumamos sentir muito... Isso aí tá nós sentimos a falta, nós temos medo, a gente não quer infringir as regras, a gente pode até infringir as regras, mas a gente se sente mal quando a gente desobedece a mãe da gente, quando alguém fura a pandemia, né? A gente se sente mal, a gente se sente culpado quando a gente perde o sentimento de alguém. Então, para ele, nada disso é problema. Para ele, a única coisa que importa são os objetivos dele. E, por isso, eles vão ultrapassar qualquer regra, qualquer pessoa para atingir aquilo que ele busca, né? Assim, falando mesmo em termos de características, é a culpa. Ele não sente culpa. E a culpa é transferida ao outro. A culpa é do outro, sempre é do outro, nunca é dele. É uma completa indiferença aos sentimentos alheios. Ele é responsável porque a gente tem uma sociedade que tem regras. E ele não segue essas regras e essas obrigações. E nisso, ele não se importa, como ele não sente culpa, ele não tem empatia, ele costuma não manter relacionamentos. Ele costuma ter muitos relacionamentos. Como ele é muito sedutor e ele tem a capacidade de enganar, de ludibriar, né? Ele tem facilidade de entrar em relacionamentos, mas ele não tem costume de manter relacionamentos, porque geralmente as pessoas que não têm uma postura mais passiva, né? ou que costumam questionar, não vai ficar porque eles vão magoar essas pessoas e essas pessoas vão se afastar, né? Então eles tem geralmente tem baixa tolerância à frustração, né? Quando a gente lembra do psicopata americano, né? A gente vê, né? E também vai pro spoiler, tô nem aí, quem estiver assistindo problema. Já vi. Assiste o problema seu, né? Ele comete um assassinato, ainda que seja fantasioso, porque um cara tem um cartão mais bonito do que o dele. É mesmo, ó. Viagem. Ou seja, pra ele a frustração é inaceitável. Então, se pra ele não aceita a frustração, ele não importa de agredir ninguém, ele não importa de violentar ninguém, ele não importa, por exemplo, eu quero chegar naquele cargo na empresa. Eu não tô nem aí de humilhar ninguém, eu não tô nem aí de roubar a ideia de fulano pra chegar onde eu quero, eu não tô nem aí de bajular meu chefe pra depois passar a perna nele, eu não tô nem aí de roubar ninguém, porque eu não me importo se outra pessoa vai ficar em falta, o que importa é que eu tô conseguindo meu objetivo, né? Esse filme aí é o que mais explica bem, assim, né? De fato o que é. Exatamente. E outra coisa muito interessante, pelo menos quando a gente vai pro DSM, né?
é que a gente só pode diagnosticar alguém a partir dos 18 anos. Isso. Antes dos 18, a gente tem que pensar em transtorno, se tiver essas características que se adequam a esses que o Robson já trouxe, e que o que a gente vem conversando até aqui, a gente fala de transtorno de conduta. A gente não fala de transtorno de personalidade antissocial. Aí depois tem uma maioridade pra ser doido também. Mas é assim, né? Se você for pensar, você ainda está em formação, você não tem a obrigação de ter todas as regras, todas as normas. E quem de nós, se a gente for ler isso de forma muito rígida, se a gente for ler os critérios diagnósticos de forma muito, muito rígida, quem é que na adolescência não deixou de se importar com os sentimentos dos outros? Quem nunca na adolescência Pois não é, furou adolescente que fez adolescente coisas tem que morrer É mesmo. verdade. É um aborto até os 18 anos de idade. Cara, adolescente é um saco, mano. Eu era um saco quando era adolescente. Eu devia ser um saco. Eu era Pelo amor crente, de não Deus. fazia nada não. Eu era bom. É muito interessante essa parte do psicopata. Eu acho que é isso que chama a atenção pra gente, né? E a gente sempre pensa naquele assassino, né? Mas nem sempre. É só você imaginar, né? Nem sempre ele vai provocar mortes ou sofrimento de forma direta, às vezes de forma indireta, né? Ô Kellen, só para complementar uma coisa que tu falou, principalmente a respeito dessa questão diante dos 18 anos, né? Eu acho que eu e você assistiu, não sei o restante da galera, mas tem um documentário muito massa que eu assisti bem no começo, quando eu comecei o curso de psicologia, que é A Ira de um Anjo. Já assistiu, né? Não. Eu já. Alguém já assistiu? Eu já assisti. Da Cara, garotinha, muito- né? Sim, eu É vi. sinistra. Eu sei, Cara, a menina é muito doida. Aquilo ali é um caso muito, muito massa a respeito dessa questão que a Kellen falou, porque ela sofreu um monte de coisa na infância, né, a criança. Aham. E tem lá a gravação, né, dela falando as coisas. E a gente nota ali que é uma questão de ira dela mesmo, ira assim, pelo que ela sofreu, né. As pessoas têm medo de você, aí ela fala sim. Aí ela fala do irmão que tem medo dela também. Isso. Eu não me lembro se ela matou o irmão por causa Não. disso, né? Só machucou, né? Ela Mas aí, onde eu quero chegar é o seguinte, que ela, depois de ser, né, bem tratada e receber o apoio que necessitava, ela hoje, depois de um tempo eu pesquisei, ela hoje é uma profissional da área da saúde, né, tem a vida tranquila hoje em dia. Durante o crescimento, um tratamento fez efeito lá no futuro, né? Fez efeito no futuro, né? Talvez se ela tivesse continuado sofrendo os abusos que ela sofreu, etc., talvez, né, ela poderia ter desencadeado uma coisa mais complicada a respeito de matar alguém, algo assim nesse sentido, né? Tudo que vai e volta, né, pai? Mas ela recebeu Bateram nela, ela deu troco. Ela recebeu o apoio necessário, recebeu, né, amor, carinho, etc., que é o que uma criança precisa ter, né? E se tornou uma adulta saudável, tranquila. Então e ela é fala que complicado. esfaquearia os pais dela à noite, aí o pessoal dorme trancado, tudo trancado com medo da criancinha, né? Exatamente. E ela fala no documentário, o que você faria com seus pais? Eu esfaquearia eles. E que horas? Ela disse, 8. E assim, a gente encontra muitos casos, né, de questões de serial killer, psicopatas, enfim, que sofrem durante a infância, né? Abusos da mãe, abusos do pai. Agora deixa eu te perguntar, porque esse daí foi o tratamento na infância, né? Até depois ela adulta meio que se curou ali, mais ou menos. Aí aquele tratamento daquele filme Laranja Mecânica, que é o tratamento Ludovico ali, já é um cara que já é psicopata mesmo já. E é um tratamento de choque, né? Você lembra desse filme? Lobotomia. É uma lobotomia, né? Tratamento Ludovico, sei lá como é que chama lá. Aí A lobotomia, ela sempre foi usada pelos psicanalistas aí nos filmes. Aí eu não sei se isso realmente era um tratamento... Isso era legalizado, né? Mas os caras metiam tipo um prego na cabeça do cara. No Era olho, nos era no lóbulos olho, era no frontais. nariz.
no lóbulos, Isso. entre o olho e... Aí Puxava assim. parece que desativava, sei lá, não sei. Isso era um tratamento da época lá, um tratamento entre aspas, né? Na verdade, uma tortura, né? Tratamento Ele é que nem o segura... Deadpool, né? Tratamento são de choque, o cara morre e ganha superpoder. Mas Hoje O não, Alex- não são práticas que a gente faz uso, não, né? Geralmente é porque durante muito tempo as doenças, os transtornos psiquiátricos, psicológicos, como vocês quiserem chamar, eles eram vistos como causas puramente biológicas ou puramente sociais, né? Hoje Mas então, que assim, né? Por exemplo, essa briguinha entre psicopata e sociopata. A gente hoje entende que qualquer transtorno, ele não é explicado, sua origem, ou sua causa, ou sua culminância, manifestação, por fatores simplistas. Dizer, é isso, foi exatamente esse ponto aqui que a pessoa se transformou nisso. Não, a gente sabe que diz de uma história do sujeito, que ele precisa que todos, uma série de fatores, né, uma série de situações de causalidades, elas ocorram para que isso aconteça, né? Exatamente. Então, quando a gente pensa nos transtornos de personalidade antissocial, a gente não vai achar que é só um problema das reações físico-químicas que tem no cérebro, ou que é causado por um trauma, né, bateu a cabeça, apanhou, ou só porque aconteceu um problema na infância. Não, a gente pensa que é uma coisa complexa e multicausal, e que não vai ser um fator que vai determinar o surgimento daquela psicopatologia, daquele transtorno, né? Então, antigamente, era geralmente se pensava assim antes, que era por causa disso, de uma coisa X, de uma coisa Y. Então, geralmente, as intervenções, né, muitas vezes elas eram físicas, né? E hoje a gente não pensa assim. Aquele filme Dias de Fúria que o Robson falou pra eu assisti ontem. Aí ele tá no trânsito, a mente Michael dele Douglas. tá totalmente cheio de problema, né? Com mulher, com emprego, perdeu emprego em casa. Aí ele explode, aí ele começa a ficar doido lá, ele atira lá nos mexicanos lá, ele até meio anti-imigração lá, ele desperta tudo isso assim de uma vez, explode, né? Aí isso daí se enquadraria em que, assim? Acho que daí já seria outra coisa mesmo. Que é a questão do Dia de Fúria já é mais voltado pra não tanto uma coisa psicológica, né? É mais uma coisa social. Aí já é outra área. Assim. Eu também consigo visualizar mais pra esse lado aí também. Mas tem sociopatia, no caso. Mas como que, Dário? Sociopatia. Não sei nem isso, cara. Eu acho que ali é meio complicado até a gente falar assim a respeito só daquela... É meio parecido com o que acontece muito na questão de tiroteios ali nos Estados Unidos, né? Spree Killer, né, que tu falou também. Mais ou menos desse lado, mas... Uma coisa... A gente pegar uma história, um recorte e diagnosticar, porque pode ser muita coisa. Porque, por exemplo, um transtorno de personalidade, um transtorno de personalidade antissocial, nem sempre porque a pessoa cometeu alguma transgressão à norma, ou cometeu algum crime, é que ela vai ter transtorno de personalidade antissocial. Por exemplo, os crimes passionais. Já disse, crimes passionais. Quem nunca teve no trânsito e nunca teve vontade de parar tudo e quebrar alguém na porrada? Ciúmes excessivos. Então, assim, nem sempre todos os desvios que fogem à norma, ou de, por exemplo, ou de alguma coisa que chega a ser criminosa, ou de alguma coisa que que foge à norma, aos princípios morais da nossa época, elas uma não traição, são né? Sim, um transtorno de personalidade antissocial. A gente tem um exemplo muito bom assim na questão dos psicopatas serial killers aí. Muita gente conhece, né? Que é o Dahmer, né? Ele é um cara que tinha uma família bem estruturada, pelo menos até onde eu já li não tinha caso de abuso, de nada assim. Um dos psicopatas mais cruéis assim que eu já li, né? Então daí eu tenho uma noção que é uma coisa complexa. Dá pra você dizer só que é a questão da família desestruturada, da família
dava o apoio da forma certa, né? Nem só a questão da composição cerebral, biológica, DNA. É uma coisa que a gente tem que tentar ver como uma coisa multifatorial mesmo, né? You should never tell a psychopath they are a psychopath. Would you join me at the table? Eu simplesmente não existo. Tem um lance que eu me lembrei aqui, que vocês falaram, inclusive a Kelly disse, né, que é esse lance do conjunto de fatores, não dá pra gente simplificar o que levou uma pessoa pra chegar ali. Aí eu me lembrei de um caso, tem uma série documental, mas é melhor a galera procurar assim por fora mesmo, né, que é o caso do Richard Ramirez, não sei se vocês já ouviram falar. Sim, Ele já apareceu em algumas séries e tal, falando sobre ele. Tem a série documental que é o Night Stalker. Mas enfim, tem um lance que são vários fatores que pode ser que levaram ele para esse caminho, né, da psicopatia. E quando a gente vai ver sobre a história dele, a gente vê que eu me lembro assim mais ou menos. Porque ele cresceu num lar que era todo esplêndido. Ele tinha uma figura, acho que era um primo dele que já foi pra guerra do Vietnã. E quando voltou, ficar mostrando as fotos dos absurdos que ele fez lá na guerra, de estupro, matança e tudo mais. E isso quando ele era criança, ele mostrou isso pro cara quando ele era criança. E aí esse garoto também sofreu um acidente quase fatal, foi na cabeça dele, se eu não me engano tiveram que fazer uma cirurgia, foi no cérebro e tal. Uhum. E aí tipo tem esse trauma físico mesmo, né, do acidente fatal. Tem o lance dele crescendo com a figura do primo mais velho como uma influência, né? Levando tudo isso pra ele crescer de uma forma muito esculhambada, saca? Quais os crimes que ele cometeu? Foram bastante questão de assassinato, tortura, e estupro, por aí. E inclusive ele gostava mais das mulheres. Ele foi julgar no julgamento dele, quando ele foi sentenciado, é aquele que falou Hail Satan, né? Isso. Quando ele foi sentenciado. Então é o que eu tô me lembrando mesmo. Tem os detalhes dizendo que esse detalhe, quer dizer, esse negócio da cabeça dele atingiu de uma área que faz com que ele tivesse impulsos... Desbloqueia, né? De impulsos de violência e de sexualidade, alguma coisa assim. E aí, quando misturado, levava ele, possivelmente, né? Levava ele a cometer essas coisas. Tem aí, muito tipo, caso, de novo, né? Tem muitos são casos várias coisas que, em conjunto, pode levar, né? Essas coisas. A gente tem um exemplo muito bom aí, que é um psicopata, né? Que, assim, né? Um dos mais conhecidos, que é o Ed Gein. É o que mais inspirou filme de terror, né? Tinha máscara de couro, ele tinha pegador de roupa com lápis. Ele foi criado num ambiente onde a mãe dele demonstrava as mulheres. Ele foi criado no Bates Motel. Exatamente. Sabe o que o Ed Gein tinha guardado da mãe dele, lembrança? Sim. A vagina dela numa caixinha lá. Cara, ele inspirou muitos personagens, né, cara? Ele inspirou o Leatherface. Ele inspirou o cara do Psicose, né? Que é o Norman Bates. E inspirou também o cara o vilão, né? Vamos dizer assim, o psicopata do filme do Silêncio dos Inocentes lá, né? Também Buffalo Bill, né? O Buffalo Bill. Ele se vestia, né, de mulher e atacava mais mulheres também. E cortava, né, a pele delas. Né? E as psicopatas femininas, as mulheres? Cara, é bem mais raro, né? Eu tenho uma lista aqui. Reais e reais. Tem uma agora que foi registrada, acho que até no governo Trump, que ela foi a primeira mulher a receber pena de morte, porque ela cometeu um crime, ela matou uma mulher e abriu a barriga dela e roubou o feto. Ela foi condenada. Aí o Trump, no final do mandato dele aqui, ele já mandou. Porque não sei se o Biden ia tirar, não sei, só sei que foi o Trump que mandou. Aí foi a primeira mulher a receber pena de morte. Acho que Teve um caso bem parecido aqui no Brasil, cara, também, de uma mulher que ela
Ela abriu a barriga da mãe, tentou tirar o menino, ela até furou aqui, fez algumas batas nas crianças com estilete, mas ela copiava tudo da amiga dela, pô. Aí ela fingiu uma gravidez, aí ela marcou com a mãe, numa padaria, era num lugar lá isolado, não sei onde era, ela marcou com a mãe. Quando a mulher chegou lá, ela pegou e esfaqueou e abriu a barriga da mulher e tirou o menino. Ela tentou tirar, né? A criança conseguiu sobreviver. Isso aí foi mais recente, né? Eu acho que sim, mas teve um Sim, caso eu parecido. Tem um filme muito legal aí a respeito, assim, de uma psicopata, né? Eu não esqueci o nome agora, mas é até de uma atriz muito foda, eu esqueci agora. Vocês devem saber qual é. O Monster, Isso, que é com a Charlize Theron. Exatamente. Christina Ricci. Theron. Esse filme é foda. Quais são as listas aí que tu tem? Eu tava assistindo a série da Elise Matsunaga, assim, pra mim ela é um exemplo perfeito de psicopata, pô. Aquela mulher ali, que ela fez com o cara, ela chorou durante o tribunal lá, durante a sessão do tribunal, dizendo que ela não tinha sido ela, mas os laudos da perícia comprovavam que tinha sido ela obrigou já a ficar de joelho, e o tiro que ela deu nele, né, foi de cima pra baixo. Ele era mais alto que ela, então não tinha como, entendeu? Não tinha como alguém chegar e dar um tiro daquele ângulo. E ela chorava copiosamente, cara, e tá na Netflix essa série. Pra mim, aquela mulher ali é um Não exemplo assisti ainda. perfeito. E Alta Chess, tem o nome da mulher que pegou a pena de morte nos Estados Unidos, é Lisa Montgomery. Tem uma atriz com um nome parecido, não tem não? Lisa Montgomery deve ter. É um nome O bem nome é- genérico. O nome da mulher. Aí tu falou da Elise Matsunaga, né? Aí tem a Suzanne von Richthofen também, que tem um filme dela. Sim. Eu É já- verdade, eu tava Dois esquecendo pontos. dessa doida. Dois pontos de vista, né? Que é o dos irmãos Cravinho e o dela, né? Ah, Não cara, dá. mas ali, a Elise... Ela tá sendo solta aí. A Tá Richthofen. caindo. Porque passou no Enem. Ele estava dizendo, não sei quem foi que falou aí anteriormente aí, acho que foi a Kellen, poder de sedução, só pra ter um troféu assim no parceiro, né? Ela fez ela teve um namoro lá com a prisioneira só pra poder meio que Sim, ficar, sim, se sentir segura, né? Se sentir segura. Como era o nome da namorada Cadê? dela? Era um Carlão, traveco lá, ó. Mas eu Eu acho sei que que ela ela- nunca. Mas eu acho que ela nunca foi diagnosticada não, até onde eu sei, não. Porra! Tem um psicólogo que ele foi no The Noite, que até eu falei pra Edilson, que eles fizeram um teste lá, que até o nome do Watchmen, Edilson, como é o nome? Teste de Rorschach. Rorschach. Fizeram esse teste nos irmãos Cravinho, aí os caras conseguiram passar, né? Pra saber. Porque o cara cumpre a pena, aí o cara com psicopatia, com esses problemas assim, crime muito grave, ele passa por esse teste pra saber se ele tá mentalmente bom pra poder ir pra sociedade, né? Aí eles passaram no teste e a Suzane não passou. Tem um teste de Claro. imagens e dependendo da interpretação da imagem, aí a pessoa é diagnosticada como ou é liberta ou não, né? Aí os irmãos Cravinhos que mataram foram libertos e ela não Manipulação, foi. né? É igual o Charles Manson. O Charles Manson tem até uma frase que ele não matou ninguém, ele manipulou, né? Ele disse que se eu começasse a matar, nenhum de vocês mais estaria aqui. Ele fala. Ele manipulou um grupo com uma famosa. A gadice ali era demais também, né? Ali o cara é louco. Ele tinha uma suástica na testa, né? Tatuado, não sei se é Aham. foda. Sim. É louco, ele é louco. Não. Pois é, pessoal, a gente falou aqui um pouco sobre os psicopatas, entrou mais na parte mais clínica da psicopatia, discorreu sobre vários assuntos, vários filmes, vários documentários, várias reportagens. E como é muito assunto, a gente vai ter uma parte 2, que é pra gente fazer daqui a um tempo. E até mais, até o próximo Grindcast.
Mas é isso aí, então, beleza, galera. Foi massa. Fechou, então. Valeu. Falou, gente. Foi Olha melhor. debaixo da cama. Olha debaixo da cama pra ver se não tem ninguém. Se não tem o empresário, é. Valeu, boa Falou. noite. Valeu. Gente. Tchau.